dificuldade que eu vejo hoje quando a gente fala em olhar jornadas de clientes, o que está acontecendo no mercado, é que, de novo, a gente entra naquele processo de fazer simplesmente uma parte de onde o mercado está olhando e não fazer por trás disso. Quando eu penso em consumidor, a primeira pergunta que eu tento responder e que a gente tem que começar respondendo de casa é quem que é esse consumidor de fato, né? Quem que é o cara que eu quero falar? Como é que esse consumidor está se portando? Hoje, quando a gente olha um negócio mais direcionado, mais data-driven, esse consumidor está muito amplo, ele está muito aberto. Quando hoje eu vou buscar e fazer uma pesquisa para entender quem é esse cliente, quem é esse consumidor meu, a gente tem que entender que existem vários consumidores, vários Brasis dentro do Brasil, né? Vários Brasis dentro de São Paulo. E hoje eu tenho uma capacidade, sim, de falar direcionadamente com cada um desses clientes. Então não basta mais só eu entender o perfil da classe A da zona sul de São Paulo. Eu tenho que entender o perfil da classe A do bairro, o perfil da classe A do meu cliente, do meu produto. Eu tenho que entender talvez as micro-regiões, eu tenho que entender as micro-necessidades, porque eu tenho uma capacidade hoje de falar com essas pessoas direcionadamente. Quando eu olho o desenvolvimento dessa jornada, elas estão ficando realmente complexas, porque eu falo de uma maneira genérica no primeiro momento, mas quando eu faço o drill down disso, quando eu desço para os níveis que eu tenho que descer, às vezes essas jornadas têm que sofrer mudanças bem significativas. Eu tenho que entender agora a jornada de quem paga à vista versus quem não paga à vista, versus quem parcela, versus quem tem o carnê. A complexidade que isso acabou tomando, ela é muito grande. Então, se eu mantenho a jornada simplesmente uma jornada do meu cliente, do meu consumidor, eu de novo vou estar falando com a média das pessoas, né? E as médias não necessariamente são suficientes para a gente falar com o cliente hoje, né? Porque eu tenho talvez menos pessoas na média do que a gente tinha antigamente, porque eu tenho mais informação para estar olhando e pensando nisso. A solução ela é demorada, a solução ela é trabalhosa, mas ela existe, né? Então eu tenho que começar obviamente pela minha macro jornada, eu tenho que entender os pontos de contato com o cliente, eu tenho que entender todo mundo que passa dentro do meu processo e eu tenho que cada dia mais entrar em dinâmicas de mineração de dados, de desenvolvimento de perfil e pesquisas muito mais focadas nos subsegmentos para poder minimamente adaptar as comunicações e as ofertas que eu faço. Se eu entender a dinâmica dentro da jornada de oferta, a dinâmica dentro da jornada de comunicação, dentro da jornada do canal preferencial desses microsegmentos, eu tenho ferramentas tecnológicas que ajudam nisso, eu tenho processos tecnológicos, eu tenho processos de automação que me melhoram, eu consigo olhar esse micro cliente, essa micro região e melhorar a efetividade das minhas campanhas. E a gente volta para a década de 80, 90 na prática, onde eu falo no one-to-one, né? Então a gente tem hoje uma capacidade de fato de fazer o one-to-one e não one-to-many como era feito, né? E one-to-one era como é que eu crio segmentos homogêneos. Hoje eu posso criar quase segmentos unitários. Eu tenho possibilidades tecnológicas para isso. Se a gente tem processos, dinheiro, ofertas, produtos para tudo isso, é uma outra questão. Então, de novo, fica a dica. A gente mapeia a primeira jornada e a gente entende quais são os subsegmentos, quais são os subcaminhos que eu tenho que seguir e eu vou desenvolver através de pesquisas, de personas, de arquétipos, para poder transformar isso em ações mais direcionadas, mais efetivas, com resultados mais tangíveis.